Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Apenas recapitular tudo o que aconteceu nesta tarde. José Luís Carneiro e Luís Montenegro reuniram-se por volta das 5 da tarde. Luís Neves deu uma conferência de imprensa às 6. José Luís Carneiro, no final do encontro com Montenegro, falou aos jornalistas. Nós escutámos ligeiramente essas declarações, mas recapitular o que disse. José Luís Carneiro diz que avisou o Primeiro-Ministro de que a autoridade do Ministro da Administração Interna, de Luís Neves, está fragilizada e que a continuidade deve ser avaliada. Isto foi o que disse José Luís Carneiro. Depois tivemos as declarações de Luís Neves, em que tentou explicar tanto o caso do outro lado como o caso das obras numa casa particular. Disse nessa declaração: nem sempre acertei, mas estive sempre do lado do bem. Tentou explicar cada uma dessas situações e, entretanto, já tivemos também a reação do líder da oposição, André Ventura, a falar de uma das piores conferências de imprensa da história e a deixar fortes críticas a Luís Neves, dizer que o ministro tentou defender a imagem, mas prejudicou a imagem do cargo de ministro. Connosco temos em estúdio também a Sara Antunes Oliveira, diretora adjunta do Observador. Sara, muita coisa aconteceu desde a última vez que falámos aqui há cerca de hora e meia. Mas ela tinha razão, é muita coisa que disse há bocado, que eu vinha a ouvir. Ficámos uma delas do tempo, não é? Ficámos esclarecidos, não ficámos... Estávamos há pouco a falar da documentação que poderia surgir e, recapitulando tudo aquilo que foi dito, ainda há dúvidas aqui. A minha principal dúvida é: 3 semanas para quê, senhores? Eu não vejo nas explicações que foram dadas nenhuma que justificasse esta espera. Bom, enfim, descontando que algumas notícias foram saindo entretanto, não é? Mas não vimos Luís Neves chegar com catrapázio a mostrar as faturas relativas à primeira notícia, a documentação, não é? Aliás, sobre a documentação do outro lado, diz aquela coisa de: eu não tenho que ter documentos nenhuns. Perguntem à Direção Nacional atual, não é? Eu suponho que Luís Neves não esteja muito feliz com a Direção Nacional atual, tendo em conta aquele comunicado que remete o caso para o Ministério Público e diz: não sabemos o que é que aconteceu ao outro lado, não é? E, atenção, a fazer fé nesta explicação do Ministro da Administração Interna de que houve um processo de decisão por uma necessidade objetiva que culminou num transporte que até trouxe uma poupança para o Estado e resolveu um problema. Se a PJ responde aquilo aos jornalistas, ele tem toda a razão para estar chateado, não é? Porque, quer dizer, ele tomou uma decisão com o diretor financeiro, com uma data de pessoas envolvidas, houve uma brigada que foi acompanhar aquilo, muita gente na PJ soube que aquilo aconteceu, havendo ou não papéis, e a PJ vem dizer que encontrou um atrelado, como se ele estivesse desaparecido, recuperou e comunicou ao Ministério Público. Portanto, eu acho que ele claramente está zangado, mas se ele tiver razão naquilo que está a dizer, ele tem razões para estar zangado, não é? E a PJ também tem de olhar para o processo que conduziu na sequência de tudo isto para perceber, não é? Porque se tudo isto for verdade, comunicou-se ao Ministério Público para se abrir um inquérito, um engano, não é? E alguém não fez as diligências que devia ter feito. Mas eu volto à questão original, que é: se tudo isto era tão fácil de explicar, se tudo isto era tão evidente, e tivemos um ministro com uma postura, não diria blasé, ele está muito irritado para ser blasé, mas com uma postura pelo contrário, muito combativo, muito assertivo, com muita certeza daquilo que estava a dizer. Agora ali na redação nervoso no início. Estava, sentia-se a vozinha, não é? Bem, não é? Mas a manter essa postura, alguém ali na redação dizia que autoestima incrível, não é? De facto, ele surgiu... se era assim tão simples, se era assim tão evidente, porque é que se permitiu que isto tivesse estendido? E atenção, há coisas que não são assim tão evidentes. Luís Neves diz que não vê nenhum problema de conflito de interesses. De facto, a expressão é pesada, não é? Admitir um problema de conflito de interesses é chato. Mas, pelo menos, estamos perto mais de uma linha fina. Há pouco falávamos das linhas muito finas. Atribuir... Por alguma razão, o empreiteiro João Carvalho deixou de ser a pessoa a fazer as obras no monte.
Pois. Também não foi explicado porquê. Porque é que de repente Ele disse que deixou de fazer. sim. Mas Luís Neves até já tinha dito que reconhecia que tinha sido imprudente e tal, não é? E na conferência de imprensa também. Pronto. Também Sim. reconheci, sim. Por alguma razão, vai ser pedido à Câmara de Odmira para saber se é preciso abrir um procedimento para legalizar e, por alguma razão, o tanque que passou a ser piscina vai passar a ser tanque. Mais uma vez, Isso é como cavam a terra à volta. eu não faço ideia, Raquel, mas eu vi a foto. Tiram e antenas. comecei a Eu acho essa a imaginar. questão mais interessante. Eu comecei a imaginar as retroescavadoras a chegar à terra para Mas fazer. essa Agora cavam foto- a terra outra vez. Essa foto acabou por ser o único documento Pois foi. revelado. É verdade. Não, mas há ali uma pasta. Ele tinha uma pasta. Uma pasta. É verdade. Mas, por exemplo, a questão do outro. Eu acho que a questão mais grave que aqui se colocou foi a do outro lado. Não é? E a da declaração Sim. de E a das rendimento. declarações. As declarações de rendimentos. Bom, mas Luís Neves diz que tem um parecer. Nós sabemos que ele, sobretudo como diretor da Unidade contra o Terrorismo, de facto, ele foi alvo de muitas ameaças, teve questões de segurança muito complicadas à volta dele. Isso é verdade. Ele tem um problema, de que ele próprio também falou, que é anteriores diretores nacionais entregaram declarações, não Pois. viram esse problema. Pronto, de facto, o desconhecimento da lei é a pior justificação Para um diretor nacional para da todas, PJ. não é? Pronto, mas eu até sou sensível à questão da segurança. Acho é que se há esse problema, o diretor nacional da PJ, Luís Neves, devia ter procurado um interlocutor e dizer: temos um problema, senhores, eu sou obrigado a fazer isto, eu tenho um parecer a dizer que é muito perigoso eu fazer isto e, portanto, como é que vamos resolver isto? Vocês têm maneira de eu apresentar a Mais um declaração, mas ela sinal da fica... forma como ele atua. É meia bola e força, não é? Exato, é tudo muito informal, é verdade. Voltando à questão do outro lado. Ok, nós já temos aqui uma pessoa, um momento, uma necessidade e uma decisão. Mas lá está, é o problema de se ter esperado 3 semanas para isto. É que agora nós vamos olhar para isto e dizer que coincidência incrível, não é? Quando se comunica ao diretor financeiro que há um problema com o outro lado no espaço da Marinha, ele está por acaso a visitar uma obra que é do empreiteiro que está a fazer também. Percebem o que eu quero dizer? Isto é tudo muito difícil e, portanto, E depois Nós- a Marinha parece que também não tem papéis, não é? O que também é outra Aparentemente, coisa o Luís incrível. Rosa perguntou, não, a Marinha não também entrega. responde que não Responde que não. Que não. responde que não responde. Exato. Tudo isto era aquele risco de que falávamos antes destas declarações. Quando se espera demasiado tempo para se dar respostas, as respostas podem ser as mais acertadas, as mais genuínas, as mais verdadeiras. Vai sempre sobrar aqui um bocadinho de dúvida. Se eu acho que ele foi muito competente nesta missão que tinha de passar uma ideia de eu fiz tudo bem e o que fiz mal fiz em prol Do Sim, bem. interesse. Fiz pelo bem. eu acho que ele foi competente a fazer É. isso. Eu acho que E- essa e- era a eu ideia acho que essa era a linha, que era aquela linha de pelo Estado eu fiz isto. Certo. Além de lembrar que Sabendo que enfrentou as muitos pessoas bandidos. reconheciam isso. Exato. Enfrentou muitos bandidos. E depois, Luís Neves, que tem, por um lado, grandes limitações na comunicação política e são um handicap para ele, uma deficiência a esse nível que lhe pode trazer um problema. Por outro lado, eu acho que há uma franja da população que acha que ele é gente como a gente. E ele fala como as pessoas falam e não está ali com floreados. Exatamente. E, portanto, aquilo que nós às vezes podemos ver como uma coisa atabalhoada e um discurso meio confuso, eu acho que pode funcionar a favor do ministro. Gostava que tudo isto tivesse acontecido mais cedo e que algumas coisas tivessem sido explicadas melhor.